Então, na segunda parte, eu vou continuar aqui esse estudo que o título fala que o anticristo está influenciando há milhares de anos a humanidade, falando aos ouvidos de muitos, dia após dia. O mundo só vai piorar. Você também vive falando essas coisas? Pare de falar isso, pare de profetizar o mal sobre você, sua família e os seus descendentes. Porque você fala o mundo vai só piorar, então você está profetizando já para o futuro também, né? E você vai ser incluído junto com os falsos profetas, que está lá em Apocalipse 21:8, tá? Então, muitas pessoas dizem, o mundo só vai piorar. Ó, nada vai melhorar, como você pode ver. Então a pessoa está dizendo, o mundo só vai piorar, nada vai melhorar, como você pode ver. Quem está falando isso está usando a palavra do diabo. Ele é o diabo. Fala até na boca de pessoas ungidas. O diabo fala através até de pessoas ungidas, né? Para pregar as boas novas do Evangelho. E as pessoas que são designadas por Deus para pregar as boas novas, as boas notícias do Evangelho, né, estão dando ouvido a pessoas, ao diabo, aos demônios, né? E daí ele vai ser incluído entre os ímpios, né? Então as pessoas, o inimigo pode usar até pessoas ungidas para pregar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Veja só, é impressionante como o anticristo é astuto, o diabo e os demônios. Nós vemos com tristeza que o amor de muitos já esfriou, né? Veja o Salmo 1, versículo 1 até o 6. E daí está escrito também em Mateus 24:12, né? Esteja lendo. Muitas pessoas não acreditam mais na Bíblia. Elas acreditam em si mesmas, nas suas forças, no seu dinheiro, nos bens materiais. Olha que coisa horrível. A pessoa não acreditar em Deus, na sua palavra, e acreditar na sua própria força, isso é perigoso. E estão se sentindo seguras, confortáveis, acomodadas, param de orar e até de ir na igreja, né? Leia Marcos 11:17, que fala sobre a casa de oração. Por que devemos ir à igreja? Então está escrito que a igreja é chamada casa de oração. E as pessoas, quando adoecem, vai ao médico para se consultarem e paga consultas caras e compra remédios caros e não são curadas, porque remédio já o próprio nome diz, remédio, para remediar, não é para... Porque se esqueceram que Jesus Cristo é o médico dos médicos. Hebreus 13:8. Hebreus 13:8. O Senhor Jesus Cristo curou muitas pessoas e ressuscitou até mortos. E ele não mudou. Ele é o mesmo, perdoador, libertador, que cura, que salva e dá vida eterna. Mas, mas quem acredita hoje que ele cura, liberta, salva e que um dia voltará? Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação? As pessoas estão pregando, os pregadores estão pregando que Jesus Cristo é o mesmo, que ele cura, salva, batiza no Espírito Santo, liberta, ressuscita mortos, dá salvação e vida eterna. Mas quem está dando crédito a essa pregação? Veja bem, o anticristo usa versículos da Bíblia para distorcer e manipular até a mente de pessoas que vão manipular a mente de outras pessoas. E logo a maioria fala do mesmo, concordando que o mal está vencendo. Umas vão falando para as outras que está de mal a pior o mundo, e daí elas começam a falar a mesma coisa, né? Concordando que o mal está vencendo. Essa é uma estratégia que, que, que abala, né, a estrutura da fé nas pessoas.
até arrancar pela raiz, porque essas pessoas se comportem como os incrédulos, para que as pessoas se comportem como os incrédulos. E daí essas pessoas se tornam vulneráveis e facilmente elas são derrotadas. Veja o Salmo 91. E quando alguém que tem fé e crê que Deus pode mudar a mente e o coração do homem e da mulher, e fala, vamos orar. Quantas pessoas fazem isso? No Salmo 23. Os vencidos pelas palavras de derrotas sopradas aos seus ouvidos respondem, não adianta. Isso está escrito e vai se cumprir. Está dizendo que vai piorar e que vai se cumprir. Mas isso está escrito em Apocalipse e será após o dia do juízo, ou arrebatamento. Os salvos não estarão aqui, mas somente os perdidos, os que não foram salvos. Se o mundo vai de mal a pior, me diga por que existem pessoas milionárias e por que elas não vão de mal a pior. Entendeu? Se o mundo vai de mal a pior, é uma pergunta. Me diga por que existem pessoas milionárias e por que elas não vão de mal a pior. Mora em mansões, possuem os carros mais caros que existem, né? Viajam de avião para o exterior, se hospedam nos melhores e caros hotéis. Se o mundo fosse de mal a pior, seria ruim para todo mundo. Esteja lendo Isaías 1, 18 e 19. Lá está escrito num desses versículos, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O Senhor Deus que está falando. Para finalizar, deixo este versículo, tudo é possível ao que crer, tudo posso naquele que me fortalece. E aí, é Jesus que te fortalece? Porque se o mal te fortalece, você vai fazer o mal. O diabo, os demônios. Mas se é Jesus que te fortalece, você vai fazer o bem. Né? Então eu fiz uma pergunta anterior. Se o mundo vai de mal a pior, me diga por que existem pessoas milionárias e por que elas não vão de mal a pior. Né? Então essa resposta está também escrita em Êxodo, capítulo 20, no versículo 5 e 6. Porque lá está escrito no versículo 5, que o Senhor Deus falou, eu castigo a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, que não me ama, que não guarda os meus mandamentos. No versículo 6 ele diz, mas abençoo a milhares daqueles que me amam, que guardam os meus mandamentos. Então pode ter muitas pessoas ricas, milionárias aí, que estão bem-sucedidas e não temem a Deus, mas os seus antepassados morreram obedientes e fiéis à palavra do Senhor Deus. E daí a promessa do Senhor Deus de Êxodo 20, versículos 5 e 6, está se cumprindo. Se existem muitas pessoas amaldiçoadas por aí, será que não é por causa da desobediência dos seus pais, dos seus avós, bisavós, tataravós? Então, precisa olhar o que está escrito na palavra do Senhor Deus e colocar em prática. Então, para finalizar, o anticristo está influenciando a milhares de pessoas desde o início do mundo. Começou influenciando Adão e Eva. Só para levar o início dessa mensagem. Depois esteja escutando novamente o primeiro áudio e o segundo. Aqui está escrito assim, o anticristo está influenciando há milhares de anos, séculos, a humanidade, falando aos ouvidos de muitos, dia após dia. O mundo só vai piorar. Nada vai melhorar, como você pode ver. Essa é a frase. E logo, ele, o diabo, fala até na boca de pessoas ungidas para pregar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Impressionante é
como o anticristo é astuto. Então, ore e vigie. Não fale palavras de maldição, palavras torpes, palavras de falso profeta, porque os falsos profetas vão ser jogados no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, que está escrito em Apocalipse 21:8. E os mentirosos também. Esteja lendo lá, tem 8 tipos de pecado que as pessoas podem cometer, e se cometem e não se arrependem, no último dia vai ser jogado no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Está em Apocalipse 21:8. Esteja assistindo novamente e compartilhando os versículos e capítulos que eu falei, leia na tua Bíblia, para você poder entender melhor, se você não entendeu, esta mensagem, que é, não, você não siga o curso do mundo, não fique na roda dos escarnecedores. Você é uma testemunha viva do Senhor Jesus, porque você já recebeu a Ele como Senhor e Salvador, o batismo, está servindo a Ele, obediente e fiel, devolvendo dízimos e ofertas e fazendo os votos com o Senhor Deus, participando da Santa Ceia do Senhor de 30 em 30 dias. De repente você já tem um dom, um ministério, está servindo ao Senhor Deus, né? Continue firme, porque a vitória vem. O Senhor Deus não vai deixar te faltar nada, porque Ele promete que os seus filhos obedientes Ele vai colocar por cabeça e não por cauda, que as bênçãos vão correr atrás dos seus filhos e alcançar. E quem está desviado, reconcilie com o Senhor Deus e volte a servir a Ele. Então, esta é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida, sua família, seu trabalho. Em nome do Senhor Jesus, e até uma próxima oportunidade. Permitindo o Senhor nosso Deus, estarei aqui novamente. Amém.